Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco do que foi a rodada de outros estaduais. Em particularmente vou falar sobre Flamengo e Cruzeiro, que foram duas equipes que tiveram um início péssimo em seus respectivos estaduais, e como são assim as equipes referências que possivelmente vão brigar mais um ano para título, igual o Flamengo, e terceiro colocado igual o Cruzeiro, acho que é interessante a gente talvez trazer o estado atual dessas respectivas equipes em seus respectivos estaduais. Então, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Iniciando com o Flamengo. O Flamengo, obviamente, iniciou o seu primeiro jogo do Campeonato Carioca com um time misto. Mas mesmo sendo misto, a gente tem que levar em consideração que é é o melhor time do Brasil. Então, o melhor time do Brasil, a gente tem que meio que exigir que tenha o melhor elenco, e tendo o melhor elenco, mesmo sendo um time misto, possivelmente, ou poderia mesmo ser capaz de enfrentar um time chamado Portuguesa do Rio de Janeiro, cara. Isso aí eu acho que realmente é um empate vergonhoso para o Palmeiras, é foda. Pro Flamengo, dentro do Maracanã, recebendo toda a sua torcida, todo o seu apoio nesse início de campeonato, início de temporada, e realmente chegar com o pé esquerdo do jeito que fez o Flamengo é algo que não anima nenhum torcedor, por mais que eles vão querer usar a desculpa de que é um time misto, é o time reserva, é o time B, é o time C, é o time D, pode ser o time Z. Dado o elenco que é o Flamengo, deveria ser exigido que pelo menos conseguisse uma vitória em cima de uma equipe que é tão fraca, ainda mais jogando em casa. A gente ainda até passaria um paninho se fosse um jogo fora de casa, mas o Flamengo recebeu a Portuguesa dentro do Maracanã e ainda assim conseguiu apenas um empate no finalzinho do jogo. Um jogo foi realmente bem desesperador. Isso só demonstra que tanto o Palmeiras como também o Flamengo são equipes que, por mais que tenham alto investimento, não estão conseguindo realmente montar um elenco tão forte, aquele elenco que você sabe que são praticamente duas equipes, uma titular e uma reserva. São peças bem assim colocadas, peças bem trabalhadas, mas que de repente, quando são separadas, não conseguem desempenhar de acordo com o que cada equipe exige, ou mesmo o que cada competição exige. Então, isso só demonstra que tanto o Flamengo como o Palmeiras precisam realmente correr atrás do prejuízo, montar realmente um elenco que seja conciso, um elenco que dê realmente para você apostar em mais de uma competição, já que esse ano, de novo, o Flamengo vai em busca de conquista do estadual, conquista da Supercopa, que vai jogar contra o Corinthians, conquista do Brasileirão e também a conquista da Libertadores, e de novo tentar buscar um mundial que assim, para o time brasileiro realmente tem sido muito difícil ultimamente. Então, toda essa situação e toda essa tomada de decisão de montagem de elenco faz toda a diferença, não só no início do campeonato, como também lá para o final. E eu acho que tô, pelo menos, entre aspas, exigindo um mínimo da melhor equipe do Brasil. Passando agora para o Cruzeiro. Cruzeiro agora comandado pelo Tite, também teve um início muito bom. Meu Deus do céu, cara. Essas coisas só acontecem mesmo no Brasil. O Cruzeiro teve a capacidade de perder em pleno Mineirão para um time chamado Pouso Alegre. Eu nem sabia que existia esse time. Se fosse pelo menos um clássico em que o Cruzeiro perderia para o Atlético Mineiro, eu até entenderia, até acharia interessante, porque tem rivalidade, aquela situação em que uma equipe ou outra disputa assim, a situação, mas o Cruzeiro em pleno Mineirão, no primeiro jogo do estadual, perder para um time chamado Pouso Alegre, é vergonhoso, e eu tenho certeza que isso já liga aquele pequeno alerta na torcida. Eu sei que o Tite vai querer realmente amenizar toda essa situação, mas pelo menos a torcida liga aquele pequeno alerta de que, cara, se começou desse jeito, como será que vai terminar? Então, o Cruzeiro realmente, se quer buscar algo diferente, se quer realmente buscar um título, tem que ter um pensamento diferente, um posicionamento diferente, tem que realmente entender o que é o Cruzeiro, já que tem um alto investidor, terminou em terceiro colocado, ou quarto colocado, foi
agora eu já não me lembro se foi, acho que foi terceiro colocado, e o Mirassol que terminou em quarto. Então, terminando entre os 4 primeiros, você meio que exige e coloca a régua um pouco mais alta, principalmente para uma equipe que demonstra estar bem organizada e bem estruturada. Agora, a situação de você estrear contra um time chamado Pouso Alegre, em casa, em pleno Mineirão, e ainda perder o jogo, cara, é deveras bem vergonhoso mesmo. Outra situação que eu queria aqui trazer para vocês é a renovação do Caio Jorge. O Caio Jorge que foi muito especulado no Flamengo nessa janela de transferência e foi desejado assim pelo clube por um bom tempo, pelo menos 1 ou 2 semanas. A gente ficou sabendo que o Flamengo realmente fez aquele famoso ataque para conseguir conquistar a contratação do jogador, mas não conseguiu. Então o Cruzeiro, após toda essa situação, foi lá e renovou o contrato do Caio Jorge, que terminaria em 2028, agora vai terminar lá para 2030, com obviamente tendo uma multa que já era alta, de 50 milhões de euros, aumentada, e também, obviamente, os ganhos do jogador, sabendo que já que o mercado vai atrás dele, obviamente que ele vai querer ganhar um pouco mais. Isso é bom para o Cruzeiro, porque uma proposta que possa vir para o Caio Jorge nesse ano, 2026, ou mesmo no ano que vem, faz com que o clube consiga um alto valor de retorno, caso realmente o jogador receba alguma proposta, aceite a proposta e o próprio clube também aceite. Então, toda essa situação é muito favorável não só para o jogador, como também para o clube. Então, meio que é aquela renovação que todos saem ganhando, dado toda a situação, o bom desempenho do Caio Jorge. Eu espero, obviamente, que esse ano ele continue tendo um bom desempenho igual foi o do ano passado. Por último, e aqui eu gostaria, obviamente, de trazer isso para vocês, foi a situação, ou mesmo o jogo da Copa Francesa entre Lyon e Lille. O jogo, acho que estava empatado entre 1-1, e um jogador que chegou no Lyon recentemente foi lá e conseguiu realmente garantir a vitória para o Lyon, que é o nosso garoto Endrick. O Endrick chegou a estrear no Lyon e já estreou daquele jeito, dando os 2 pés no peito de todo mundo e demonstrando que sim, é um jogador diferenciado, é um jogador com estrela, é um jogador que vai sim brigar para ser convocado para a Copa do Mundo, e se conseguir ser convocado estando em alto nível, tenho certeza que o seu desempenho na seleção brasileira vai ser totalmente diferente, aí atuando com outros jogadores muito mais graúdos, ou mesmo que tem um alto futebol, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, que ele já bem conhece. Então, fico feliz pelo Endrick ter esse início muito bom na França. Todo mundo, eu vi os comentários do pessoal nas redes sociais falando: mas ele tá atuando na França, a França tem um campeonato mais fácil, que eu não sei o que lá. Irmão, não importa, o que importa é realmente o jogador estar atuando bem, estar se sentindo bem e conseguir trazer um bom futebol, atuando mesmo, e não obviamente só a gente no campo da especulação e sem saber se realmente o jogador pode ou não contribuir, principalmente para a seleção brasileira, que é a vontade, o sonho do Endrick. Por isso que ele realizou esse empréstimo. Foi realmente uma boa cartada e eu espero que dê muito certo nesse ano 2026. Eu acho que o Endrick vai ter bastantes oportunidades para demonstrar o seu futebol, e atuando pelo Lyon, que é um bom time, e atuando na França, que não é uma liga tão forte assim, o Endrick tem tudo para realmente demonstrar que tem a capacidade de ser convocado e voltar para a seleção brasileira. Então essa foi a minha análise sobre a situação do Flamengo, também a situação do Cruzeiro. É uma situação, acho que, eu não diria periclitante ainda, porque como é início de campeonato, óbvio que muitas coisas ainda podem acontecer, muitas coisas vão ser testadas. Por parte do Flamengo, eu acredito que, pelo menos nessa situação, recebendo a Portuguesa dentro de casa, deveria ter uma maior preocupação, justamente para conseguir realmente alcançar a vitória e iniciar o ano muito bem, demonstrando pro seu torcedor que realmente o Flamengo está preparado mais um ano para justamente brigar por tudo. Mas a demonstração que foi feita foi que mais uma vez vai ser um ano de um Flamengo um pouco volátil, um Flamengo que pode muito bem ganhar o campeonato, como também pode não ganhar o campeonato, e tudo isso vai ficar de acordo com aqueles concorrentes. No caso do ano passado, que o Palmeiras realmente desistiu de toda a situação, podendo muito bem ter angariado o Campeonato Brasileiro e, consequentemente, ter angariado também a Libertadores, só demonstra que as coisas ainda vão continuar em aberto, e esse ano vamos ter muitos outros clubes brigando
por outras situações. Na parte da Libertadores ainda teremos um Corinthians que vem forte realmente, brigando pela competição, sabe que é competição importante. E é aquele famosa situação, não deixa o Corinthians chegar, porque se chegar vai ser realmente complicado. E outros times, obviamente, se preparando para justamente ter um melhor ano, principalmente Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, todos, é o famoso não tem bobo mais no futebol. E nesse caso, o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Já o Cruzeiro demonstra que o trabalho do Tite já inicia daquele jeito, né? Inicia realmente de uma maneira bem esquisita, bem estranha. E é o famoso esperar para ver o que vai acontecer. Mas já adianta ao torcedor cruzeirense que não espere grandes expectativas do Tite, que não é um treinador que consegue realmente transformar água em vinho nessa situação, porque o Cruzeiro realmente é um time que deveria estar bem melhor reforçado, só que a situação parece ser não tão favorável ao clube. Obviamente que a janela de transferência ainda está aberta, então tudo pode acontecer. E por fim, fico muito feliz de ver a estreia do Endrick, sabendo que o jogador realmente se transferiu para o Lyon, buscando essa oportunidade de um novo futebol, buscando realmente uma oportunidade de aparecer mais tanto para o futebol europeu, como também o seu retorno para a seleção brasileira. E o Endrick, eu acho que bem sabe disso, que se ele tiver uma ótima atuação, pelo menos nesses 3 meses, depois durante os 6 meses que antecedem a Copa do Mundo, obviamente que o Ancelotti vai querer chamar ele, eu só não sei se o Ancelotti vai realmente tirar aquele Richarlison de lá. Mas eu gostaria muito de ver o Endrick na Copa do Mundo, porque é um jogador que tem estrela, é um jogador que tem um alto desempenho e que pode fazer acontecer. Já fez isso pela seleção brasileira em algumas situações, e eu tenho certeza que ele pode entregar muito mais para a seleção brasileira. Se não acontecer nessa Copa do Mundo 2026, eu tenho certeza que a de 30, o Endrick vai estar totalmente apto para atuar pela seleção brasileira, e aí sim poderemos ver talvez uma seleção bem formada, com o Ancelotti tendo mais tempo para trabalhar a seleção, e aí as coisas vão realmente desembocar na melhor situação possível que todo mundo espera. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!